Conexão Dance. Estamos começando mais um podcast Conexão Dance aqui pela Band e também, pelo portal www.band.com.br na nossa coluna eletrônica lá no nosso portal. Hoje a gente está com um convidado super especial. Ele é casado, tem um filho, formado, graduado em artes plásticas pela UFBA e também UCSAL. E DJ Wilson, ele foi um dos grandes DJs, na década de 80, revolucionou naquela época, começou a arte de mixar e tocou em várias casas noturnas, inclusive foi residente na boate Close Up. Mas quem vai falar sobre tudo isso é ele, que também é graduado em artes plásticas, já falei, pelo amor de Deus, o Wilson, tudo bem Frank, com você? Tudo ótimo, querido. Tudo Como é que bom. vai? Pois é, tudo bem. Pois é, comecei minha vida desde os 6 anos de idade, eu desenhava, né? Fui precoce nessa questão de desenho, meu pai achou por bem, com 9 anos já fazia um curso de desenho e comecei a fazer aos poucos na adolescência trabalhos para agência de publicidade, né? Freelance assim. E aí, mas antes disso, 9 anos eu fiz um curso particular de desenho. Então, como eu queria atingir essa área de agência de publicidade, fazer direção de arte, aqui não tinha faculdade de artes ou A de gente ia publicidade. iniciar a falar sobre seu começo de carreira como DJ, Sim. mas que bom que você já Não, está constando o começo, Pois é. da parte Então, da área de artes plásticas. Não, porque é importante. Sim, Por claro, que eu vou claro. ligar nesse sentido? Porque onde veio o DJ e o DJ tem ligado a questão da arte. Que meu Sim. pai era pianista, então a música era muito presente na minha casa. Meu pai tinha piano em casa, tinha oficina de piano na nossa casa. Então, meu pai fazia reforma de piano, afinava piano. Enfim, então aquela afinação de piano entrava muito no meu ouvido, aquelas notas. Então, quando eu fui mixar as músicas, aquilo quando não era só colar a batida da música, era Você já perceber tinha a que origem. aquilo ali estava desafinado. A batida da música tá certa, mas tem algo esquisito. Mas eu sabia que não estava afinado, então fui pegando. Só que antes disso eu conheci um trabalho de um DJ, que foi o Ricardo Lamonier, em 1976, o primeiro disco bem mixado na história da discotecagem no Brasil. Então, está explicado, Teve também uma origem familiar. O pai foi acho que é pianista artística, tal, tinha uma corrente artística na família. Então a questão da mixagem em si, de eu me tornar uma coisa mais especializada em mixar música, tudo isso foi por conta dessa questão de vivenciar a música. E a curiosidade de ter visto esse disco me despertou, foi aí que eu fui atrás de fazer. E a nomenclatura DJ também é importante falar, eu fui o primeiro a usar aqui em Salvador e na Bahia o DJ, porque antes era discotecário ou sonoplasta. Né? Quem era contratado na época, carteira assinada mesmo, na época, década de 80, eu fui contratado uma casa de Salvador, era discotecário lá. Isso. Chamado Kenai, Exatamente. E, assim, muitos DJs estão surgindo hoje no momento e você, na arte de mixar, foi um dos primeiros pioneiros, não só em casa noturna, mas em rádio, a gente vai falar sobre isso. Como é que foi o seu começo, Wilson? Parece que foi lá por volta de 1977. Isso, 76. 75, na realidade, eu comecei fazendo festa na casa de amigos e cheguei a fazer num clube. Era eu e um amigo, Antônio, que tinha um apelido de Gato, que também tocou lá na Close Up, tocou na Boate Hipopótamos, e era parceria da nossa equipe de som, digamos assim. Então, daí foi surgindo a vontade de tocar numa boate, tá? Eu conheci, a primeira boate que eu conheci foi a Anja Azul, que é uma das primeiras boates também de Salvador, que era no Largo 2 de Julho, super famosa. DJ José, Zé, agora esqueci o sobrenome de Zé, meu amigo e irmão até hoje. Primeiro deixou eu entrar assim cedo na boate e tal, para conhecer. Mas vamos lá. Então daí eu fui para a Close Up, que já estava tendo matinês na Close Up. Isso início de 80. 77. 1977. Já 77. existia a Close Up na época. Teve um aniversário do filho de Jorge, que era o proprietário da casa, que era Jorginho. Teve aniversário, eu não fui. E a partir desse aniversário, que foi numa matinê, porque era um aniversário de 15 anos, e aí foi que deram a ideia para Jorge fazer, que ele soube que no Rio de Janeiro e São Paulo já estava tendo matinês. Ele resolveu fazer. Aí um amigo começou a me chamar, vamos para lá, vamos para lá. Eu comecei a ir, não me lembro por quanto período. Mas o discotecário da época, Marcos, um belo dia lá não foi trabalhar,
eu com 16 anos eu estava, nada do cara chegar para tocar, foi que Jorge falou, foi que esse amigo meu falou, pô, Jorge, bota o Wilson para tocar, ele me mediu todo, falou, você vai saber mexer nisso? Eu com 16 anos, magrinho. Eu falei, não, você mexer, eu tenho equipamento em casa e tal. Aí o cara falou, ou ele toca ou não vai abrir a casa. Aí foi que eu fui tocar, tipo assim, menos de 1 hora depois, ele falou, você pode vir domingo de novo? Eu falei, posso. E aí fiquei lá por 9 anos na Close-Up. Eu não sabia que a Close-Up era tão antiga assim, porque eu frequentei a Close-Up na década de 80, ainda começou, garoto na década Jorge de 80. me disse que começou nos anos 60, na realidade. Sério? É. Ali em não sei Undina, quando, né, no bairro 68. ali no Cristo, em frente ao né? Barra Vento. Ao Barra Vento. Barra né? Vento. Barra Vento. Embaixo de um prédio. Embaixo do prédio, Abaixo sim, do prédio, claro, era. claro. Então foi uma boate que marcou bastante também na época. Antes de surgir Hipopótamo, antes de surgir Regina, já existia a Close-Up. Agora, você teve passagens também por várias rádios, né? Tem DJs que só tocava na noite, mas o Wilson, ele foi, assim, pioneiro em programas de rádio, em algumas rádios de Salvador. Inclusive, eu fiz um radiodocumentário há anos atrás. Tive um convidado, uma entrevista com o Nailton Lantier, ele estava falando, uma das rádios que você trabalhou, né, que eu acredito que foi a primeira ou a segunda, foi a segunda, aqui Itapuã FM, as rádios tinham tanta audiência, na época Nailton falou que tinha quase 79% da audiência na cidade de Salvador e região metropolitana. E era interessante que ele falou no radiodocumentário que na época não tinha ar-condicionado nos carros e o som ecoava na cidade, né? Porque antigamente você ouvia rádio no ônibus, nas bancas de revista, né? Nos carros que tinham os vidros abertos. Isso. Então era assim muito interessante e assim as pessoas ouviam mesmo, né? E dava esse tal do eco mesmo, tipo assim, o Farol da Barra, que era dia de domingo ali, sábado e domingo era o movimento das pessoas irem até Undina com o carro, voltar, engarrafava tudo, as pessoas com o carro ligado alto, você via, quando o carro passava pelo outro, você via aquele som aumentar, porque os dois estavam ouvindo a mesma rádio. Só para a turma mais jovem se situar, como é que a gente gostava tanto, né? Eu e outros colegas também, e DJs daquela época, gostavam das mixagens, como a gente falava na época, e dos programas de rádio. Às vezes a gente ia sair numa sexta-feira ou num sábado à noite e a gente tinha aquele aparelho 3 em 1, que era o tape deck, né? o toca-fita, o receiver, que era o rádio FM, AM, e o toca-disco. E, cara, às vezes eu saía mais tarde porque eu tinha que gravar DJ Wilson. Tá bom. Os sets mixados do DJ Wilson. Eu tinha que gravar na sexta-feira ou no sábado. Recentemente eu encontrei uma pessoa que ele me disse, rapaz, eu já tive várias brigas com minha namorada, que na época eu só saía para ir para casa dela depois que eu gravava o programa. Eu achava muito interessante. Mas era uma época muito bacana. E só essa questão de você gravar em cassete e tudo é uma outra dimensão, né, digamos assim, como ouvir um vinil também. Sim. Fala um pouquinho dessa época, né? Você teve uma primeira rádio que você fez esse primeiro programa. Fala esse período desses programas de rádio. Pois é, Jaime, um amigo meu, colega de colégio, que nos consideramos primo, estava fazendo estágio na Piatã FM como operador de áudio à noite. Estudava durante o dia, à noite estava lá. Então ele já ouvia minhas mixagens, as montagens, e aí me levou lá na Piatã e me apresentou a Baby Santiago. E ele colocou a montagem minha no ar, gostou, aprovou e falou, você pode fazer essas coisas? Eu falei, posso. Mas a minha vontade é fazer um programa. Aí foi que eu fiquei fazendo na Piatã FM, em 80. E aí eu fiquei fazendo um aberto para balanço. Eu fiquei lá uns 2 anos. Depois eu fui para Itapuã FM, em 83. 83, com Ricardo Henrique. Foi aquela equipe bacana. Se a gente puder mostrar as imagens aí. Tem o quê? Tem Ricardo Henrique. Otton Carlos, Williams Bastos, quem mais, meu Deus? Manolo Pousada, que tá na foto Nailton Lantier. Nailton Lantier e Otton Carlos. E Otton Carlos, a gente já falou. E Otton Carlos. E Williams Bastos, essa era a equipe. Era a equipe que tinha uma das maiores audiências da época. E você fazia o Itapuã Mix. Fazia o Itapuã Mix, era um programa que era líder de audiência no horário. Tá? Realmente ecoava na cidade, cara. Era um negócio assim impressionante. Muito bom. Chegou até o tempo que Ricardo Henrique me chamou e falou, meu pai quer falar com você, que o pai dele era o diretor-geral, o seu Alfredo Raimundo.
Só que fez o suspense, assim, que ia ser um problema, tipo assim, vai acabar o programa e tal. E não foi. Chegou lá, o seu Alfredo veio me mostrar que o Ibope, tipo assim, era 80% era o Itapuã Mix, para as outras serem divididas para 9 emissoras na época, se eu não me engano, 9 ou 10. Então 20% era para as outras e 80% era o Itapuã Mix. Ele queria aumentar o número de 1 hora para 2 horas do programa. Eu falei, seu Alfredo, posso dar uma sugestão? Aí eu falei, pode, então vamos fazer então o programa sexta e sábado. Sexta eu faço mais para flashback e o sábado com o Itapuã Mix para as coisas mais novas. Tal. Então ficou assim, ficou sexta e sábado fazendo. E depois a gente viu que deu tanto resultado que passamos a reprisar o programa aos domingos. Domingos. Que deu o nome de Itapuã Remix, só por fato de passar de novo. Então não era um remix nem nada produzido. Só que só estava sem a locução. Contava 3, 2, 1 gravando, aí as pessoas disparavam. E acabou que depois no Ibope demonstrou que dava mais audiência no domingo do que no próprio sábado à noite. Bacana que tinha uma equipe bem assim, né, profissionais, comunicadores que tinham bastante audiência, né? Sim, sim. E você falou em Ricardo Henrique. Ricardo Henrique é a gente que, né, divulga nosso podcast também, não só aqui para Bahia e tal, mas muita gente de fora assiste. O Ricardo Henrique, ele foi coordenador artístico da Transamérica FM. Foi. Antes, né? desculpe, Na década de 90. Antes, quando, assim, aqui ainda ele saiu da Itapuã FM e foi para a Rádio Cidade. Isso, Da Rádio Cidade ele foi para a Transamérica Brasil, de São Paulo. De Brasil foi para São São Paulo. São Paulo e depois o último trabalho dele, se eu não me engano, foi na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. Foi coordenador, né? Isso, que o pai dele lá. veio da Tupi, inclusive, quando veio para a Bahia. Eu tentei ver se ele estava em outra emissora, mas eu vi que ele... Está morando na Alemanha. Morando na Alemanha. Mas bacana isso. Eu queria mostrar para o público também os equipamentos de áudio naquela época eram totalmente diferentes. Do analógico, né? do que é hoje. Os aparelhos modulares, né? Modulados. Sim, sim. Né? E você tinha uma mesa de som muito se chamava de mesa, porque os né? aparelhos eram embutidos, né? Como fosse um painel, mas as boates chamavam de mesa de som. E ficou marcado dessa forma. Era meu sonho ter uma... Hoje em dia eu tenho uma mesa dessa lá em casa, né? Mais atualizada e tal. Ah, tá. Mas eu tenho também com 2 tocadiscos MK2. Ah, legal. Então explica pra gente, enquanto a gente está mostrando a imagem dessa mesa, e você todo, né, bonitão nessa mesa. Foi que ano aquela foto? 86? Aquela foi 86. Foi 86, ali foi para a capa do disco Super Mix, que é um disco que ia sair pela... A gente fala daqui a pouquinho desse disco. Isso. E ali tinha os dois entender, os DJs de hoje entenderem como era o equipamento da época, né? Fala pra gente. Então ali nós tínhamos 2 tocadiscos para fazer mixagem, o mixer, né? O meu era um Tonos, analógico. Tinha geralmente na mesa... Era Technics? O meu era o Technics e tinha um Technics e tive um Polyvox também. Depois foi que ficaram 2 Technics e SL2000, né? SL2000. E eu tinha um gravador de rolo Akai, um gravador de rolo Pioneer e um deck Technics cassete, onde eu fiz a maioria das montagens da Itapuã FM no cassete na pausa, e depois passei a editar, quando fui para Aratu, passei a editar em rolo, editando a fita, e uma música para outra, a gente emendava cortando a fita, literalmente, cortando e emendando uma música na outra com um splice, que era tipo um durex, não um durex, mas é uma fita especial, já no tamanho exato de uma fita de gravador de rolo. Então era uma coisa artesanal. Difícil, muito. Né? Você fazia 6 minutos de montagem, hoje a edição é super rápida e você vê em tempo real se ela tá boa ou não. Ali era meio que no feeling mesmo. Ouviu, gravou, emendou a fita, ouviu, não tá boa, você tinha que desfazer, regravar de novo, editar de novo. É um trabalho artesanal. E tinha um mixer, o que era? Tinham poucas marcas, né? Era o Tarcos ou Tonos? Tinha Tarcos também, que era nacional, Tonos, mas tinha também, eu não lembro do outro. Mas os mais famosos que tinham era esse, mas tinha nas boates do Rio e São Paulo, um que era muito famoso, que era o Bozak, a marca Bozak, era muito conhecido. Também era muito usado nas boates. Mas o Tonos dominou, um aparelho feito no Brasil, mas dominou bastante, muitas boates aqui no Brasil. Eu tenho até hoje, eu tenho 2 mixer Tonos em casa ainda. E depois você foi saindo da Itapuã FM, fazendo esse programa, né, nos finais de semana, Sim. Você foi para Aratu FM. Fui para Aratu. A importância, isso é importante dizer para o público, que essa crescente de DJ na Itapuã FM fez também que a programação musical da rádio se mudasse. Músicas que se tocavam no Itapuã Mix passou a
tocar na programação normal, Eu lembro. que era uma rádio mais popular, coisa e tal, Sim. mas passou a tocar dance, tocar... Muitas coisas foram lançadas na Itapuã FM que depois viraram sucesso. Então isso é importante frisar essa história. Então Que depois... você, na verdade, fazia remix também, né? na Tinha época... uma época de remix, então você não Ali, na fazia... realidade, é um edit que eu chamo, né? edit, É você né? pegar várias partes da música e fazer a sua própria versão. Remix eu considero quando você pega hoje, ou como hoje em dia está mais facilidade, os tracks separados, ou seja, as faixas Claro, separadas. claro. Batida, bateria, guitarra, voz. Enfim, eu tenho um monte de música lá dos anos 70, todos os canais abertos. Eu Então, falo assim, assim, dos anos 2010 para cá é que eu fiz alguns remixes de canais abertos. Mas na época era edit. eu falo assim, você tinha algumas, mas chamava os comunicadores Acaba chamando de falavam remix. Isso. Era Kid de Abelha, que você tinha uma versão diferente, era Isso. Lobão, o que mais? Tinha várias músicas nacionais e tinha as internacionais também, que faziam os Internacionais também, especiais, né? Fiz montagem com Michael Jackson, medleys, que era um pedaço de cada música do mesmo artista, ou montagens especiais, como chamávamos, que era um pedacinho de cada música de vários artistas ali em torno de 5, 6 minutos, que era um tempo de uma música, para não tomar muito espaço na programação normal. Ou quando quando era um espaço maior, ficou meio que estabelecido no mundo inteiro, chamado de Megamix, quando se passava de 15 minutos em diante, 20, meia hora, uma hora, era chamado de Megamix, que também era um pedacinho de cada música, uma emendando na outra. Não tocava 2, 3 minutos de música. Às vezes era 30 segundos de uma música só. Falando em Megamix, tinha a época também do Max Mix, né? Que era um Megamix espanhol, o Tony Pere, né? Isso. Eu chamo Peret, mas lá em espanhol é Pere. Pereira. E Juan Maria Castells, Castelo, né? isso. E eles revolucionaram lá, venderam muitos Muito. discos, Foram né? Naquela época. 10 discos lançados, se eu não me engano. Era um por ano que saía, um Megamix. A série Megamix. Max Mix chamava. Max Mix, Max Mix. Max Mix. E muito você, nessa época aí, você iria lançar um disco Pela Aratu FM. com o Megamix pela Aratu FM, que foi uma terceira rádio que você fez os programas. Isso, a terceira já, exatamente. A terceira que você fez os programas de rádio, né, com as mixagens, com os sets, como os DJs falam hoje. Isso. E o público ficou ansioso para ter esse disco. Como foi que aconteceu isso? Bom, o disco foi feito. Bota as imagens. Foi produzido. A capa do disco veio para Salvador. Como ele era um Megamix com 12 minutos, se eu não me engano, a versão extended, e o outro lado do vinil era uma versão rádio com 6 minutos, mais ou menos. Então isso era cadastrado no mundo fonográfico como disco single. Sim. Que era um preço mais barato do que o LP, apesar do tamanho ser um tamanho de LP. Mas o tamanho de música era menor. Então o que acontece? A fábrica que prensava o disco, a bolacha, o vinil, era o mesmo material, tanto para um LP como você entregava a matriz lá, o cara ia prensar a bolachão, como chama, né? O vinil. Tanto faz para uma música como para 20, 10 para cada lado, é o mesmo tamanho de disco. Aí houve uma crise financeira no país, começou a faltar matéria-prima, e aí o disco ficou de stand-by porque não estava tendo material para prensar. Até mesmo porque a empresa que ia prensar o disco disse que não poderia mais cobrar como single, que tinha que ser com valor de A Top Tape, né? Top Tape, Pode que tinha que ser falar, com valor não de tem vinil, problema. ou de valor de LP, que era o dobro do preço. Então, para isso, teve que acrescentar outras coisas. Aí me mandaram fazer outros remixes a mais para ele se tornar um vinil. Nesse período foi que teve crise, mudou. Eles lançaram em prioridade o Samba Enredo do Rio de Janeiro, que não eram deles, eles conseguiram essa concessão de lançar o disco do Samba Enredo do Rio de Janeiro. Priorizaram isso, passou o ano, depois teve uma crise interna na Top Tape, e aí acabou que o verdadeiro disco não saiu, que eu chamo de o pior disco virtual do mundo, porque o disco não saiu. Saiu a capa, tem uma capa, mas o vinil, o bolachão, não saiu. A Top Tape é que eles começaram no país com cartucho, né? Aquelas cartucheiras para carro, né? E aí depois eles influenciaram bastante com músicas, se tornaram gravadora, com músicas também internacionais da Motown, né? Música negra, isso. Né? Black norte-americana. Uhum. Era Michael Jackson, Jackson 5, Diana Ross, Marvin Gaye, era todo esse cast da Motown. E eles começaram a divulgar também, a trabalhar com música brasileira, e vários artistas
né, brasileiros também fizeram parte do acervo da Top da Tape, Top algumas Tape. bandas de New Wave mesmo fizeram parte de lá da... Eu fiz uma matéria recentemente e eles agora, hoje, eles estão recuperando todos esses arquivos e eles bom. têm um acervo digital num site da Top Tape. Ah, Isso é vou bacana. até ver, não sabia não. É, tem um Vou acervo visitar. digital lá da Top Tape. É. E Que é falando... história, né? História. Não, para mim é uma história fantástica, porque a Top Tape era o disco do Ricardo Lamounier, que eu falei, o New York City, aonde eu vi a primeira mixagem em 1976, muito bem feita. Os discos do Ricardo foram lançados pela Top Tape. E Você o falou meu seria muito Top do Tape. Ricardo Lamounier, né? Sim, O Ricardo acabamos Lamounier é falando. um DJ carioca Sim, que começou tocou também na New York City. New York City, tem Discoteca. vários discos, né? Chegou até o volume 5, mas fez Volume Papagaio Disco 5. Clube 1 e 2, fez um Hipopótamos também mixado. Ele tocou, Era ele tocou em várias casas noturnas, não só no Rio, mas em São Tocou Paulo, em Nova em todo o York Brasil, também. Tocou em Nova York. em Nova York. Antes até da New York. Ele tocou em E Nova é um York. dos DJs mais conhecidos, assim, nesse período Sim, do sim. Brasil, né? O Ricardo Porque ele Lamounier mixava muito bem. participava de programas de auditório como Sim, jurado. era tão conhecido que Tem um ele passou. programa, ele fazia um programa lá em Manaus, participava sempre, fazia festa em Manaus, na Rádio Jovem Pan, na época. Na Jovem Pan. Eu não o conheci pessoalmente, mas sempre acompanhei esse trabalho dele, Ele dos é uma discos, né? pessoa Tenho todos os bastante discos dele. articulada, né? Não, Uma pessoa bastante articulada. Ali foi o ponto de partida para poder entender o que era uma mixagem bem feita, né? Que ele mixava a música, eu ficava impressionado como é que ele fazia aquilo, cara. Aí eu comecei em casa a treinar, e foi que eu digo, o caminho é por aqui. E aí fui indo, seguindo. Por isso que eu disse que a parte artística do ouvido, que no começo falamos de meu pai tocar piano, a afinação do piano, aquilo ia entrando por osmose na minha mente, as notas musicais, e aí eu sabia quando a coisa estava afinada ou desafinada. Tinha alguns amigos que começaram a ser DJs, aí quando eles aprendiam a colar só a batida mesmo, casar, cravar, como a gente chamava a batida, falaram, ficou ótimo. Eu falei, rapaz, mas tá esquisita, porque tá desafinada. Alguns achavam até ruim. Pô, você tá tirando onda? Eu falei, não, cara, eu tô dizendo que tá desafinada, só o tempo vai lhe mostrar para você entender isso. Que é a questão de habilidade de ouvido, você sabe que não tá afinado. Colado batida é uma coisa. Se tá a música num tom e outra em outro, totalmente destoando, ela desafina, acaba ficando feia. Hoje você tem cursos de DJs até online, né? O pessoal fazendo cursos que envolvem outras matérias também. Sim, como produção. marketing, né? Para redes sociais, como se apresentar. Inclusive a gente teve uns convidados aqui no segundo podcast da gente. A gente falou sobre marketing digital para DJs, que hoje a coisa tá tão exigente e tal. Mas naquela época era o dom mesmo, né, Wilson? Não tinha curso para DJ, né? Você aprendia com outras pessoas, você aprendia no mercado. Isso. Na época que eu passei, no período que eu estava na Globo FM e fiquei fazendo um programa na Manchete FM, por um períodozinho que a Manchete bombou com os DJs, foram vários DJs, é importante frisar isso. E naquela época acabou que Lula disse assim, Wilson, faz um curso de mixagem. Eu falei, rapaz, eu não vou fazer isso só em casa. Tal. Enfim, ele anunciou na rádio, foram umas 200 pessoas que ligaram querendo fazer o curso. Nossa. Aí eu fui filtrando as pessoas que não ia fazer assim para depois queimar o nome, né? E você fez? Fiz na minha casa, eu escolhi 12 pessoas. 12 pessoas. Dessas 200 eu fui filtrando. Tinha pessoas que é curioso, que queria me conhecer. Não entendo nada não, mas eu quero aprender. Eu falei, não é bem assim, tem que ter tudo, tem um equipamento. E era na época de fazer no toca-disco mesmo, não é uma coisa de computador. E alguém está no mercado hoje? Tem uma galera ainda aí. Que fez o curso? Tem algumas pessoas sim. Que bacana. E assim, tipo assim, hoje os caras são o que são pelo talento deles. Seja bem claro isso. Não, claro. Né? Mas sempre você tem um start, você tem as primeiras manhas a você direcionar. Como qualquer profissão no mundo, né? Você vai para uma faculdade, aprende com o professor te dá uma dica, e você lá adiante fala, não, isso aqui eu posso fazer assim, assado, faz o seu próprio upgrade, né? Gente, estamos recebendo aqui, né, o DJ Wilson, aqui no podcast Conexão Dance. E só para o pessoal entender qual é a importância, né, o DJ Wilson é conhecido até hoje como o mago das mixagens, porque ele influenciou uma geração, né? Uma primeira geração e uma segunda geração de DJs, né? Essa questão do mago foi o próprio Lúcio K, carioca e radicado em Salvador,
é especialista em música para dançar. Nos anos 80. Se foi o William, para ser sincero, não lembro quem foi que usou a primeira vez. Mas chamou o Mago das Mixagens por justamente fazer aquelas montagens, uma música entrelaçada na outra, Eu acho aí que as era o pessoas ficavam Williams, que eu impressionadas. vi era o Williams. É possível, eu não lembro. Porque ele que apresentava o Itapuã Mix, a maioria das vezes, né? Você tinha uma preferência dos apresentadores? Eu lembro que tinha Léo Fera, que apresentava na Aratu. Já na Praia da Aratu, é. Tinha Léo, Williams Carlos Bastos, Pódio também Carlos apresentou, Pódio apresentou um período. Você não vai falar agora, é o preferido, né? Não, mas cada um teve sua fase. O Léo também fez é. uma fase muito importante lá. Pô, Léo Fera era Muito, bacana, muito. né? É, como lá na Itapuã, o Williams Bastos também, pô, foi... E quem fez a maior parte do Itapuã Mix foi... Era o horário dele praticamente, Uhum. entendeu? Então ele fazia com entusiasmo muito grande também, era muito bacana, as pessoas gostavam demais. Interessante que o Williams ele tinha um lado meio popular, mas ao mesmo tempo ele fazia um lado pop também. Ele chamava sim. pop, né, de comunicação e tal. É verdade. E combinava bastante com os seus programas também. É. Então, eu queria saber, assim, qual a rádio que tinha mais audiência entre... Você tinha uma rádio mais popular, que era Piatã, aí teve na Itapuã e Aratu. Quais foram das três? O maior sucesso. Itapuã, seguido da Aratu, que foi uma Itapuã sequência. foi o boom, né? Porque assim, o público que acompanhava meu trabalho, quando eu fui para Aratu, passou a escutar o programa na Aratu. Então, assim, eu não perdi meu público, né? Então o público foi para lá para ouvir o programa, que era no mesmo horário, só trocou de nome, passou a ser Aratu Super Mix. Mas assim, o boom mesmo foi a Itapuã, por isso que teve essa revolução toda, porque além da audiência total da rádio, com essas mudanças de músicas na programação, aí foi que a rádio cresceu. Vieram outros ouvintes que não ouviam Itapuã, né? Que ouvia a Rádio Cidade, ouvia outras rádios, passaram a ouvir a Itapuã. Então a rádio cresceu a ter 80% no geral. Ela até recebeu um disco de ouro, me lembro bem, da gravadora EMAI Odeon, um disco de ouro que em percentual era a rádio mais ouvida no Brasil. Não que ela era transmitida para o Brasil, mas por cada cidade, se pegasse cada cidade, nenhuma cidade no Brasil tinha uma rádio que tivesse 80% de audiência, entende? Mas Então, tinha uma audiência específica à noite? Não, era no geral, No geral. mas o Itapuã Mix tinha 80% de audiência Sim. também. O Itapuã Mix tinha e o Remix, que era a reprise do domingo. Fazia eco. Era um negócio assim muito, muito bacana, muito interessante. Você recebeu contatos de fora? Né? Não. Para tocar fora, já toquei fora. Já tocou fora? Já toquei fora, mas não fora do país. No Brasil, mas Brasil. para rádio não. Para rádio eu nunca fui chamado para outra emissora, não. Sempre fiquei por aqui. E o Wilson também, ele foi programador de rádio, né, Wilson? Eu comecei com programação. Lá na Itapuã eu dava meus pitacos para Ricardo. Ricardo, toca essa música que é forte, essa música vai pegar mais como um pitaco. Ele, muitas das vezes, eu ouvia e inseria na programação. Prince Purple Rain foi o primeiro a lançar na Itapuã, talvez aqui em Salvador. Porque minha esposa estava nos Estados Unidos, em Nova York, que trouxe para mim vários discos, e trouxe Purple Rain, o álbum do Prince. E aí, quando eu vi a música, eu achei linda demais, mostrei para ele. Na hora ele tocou do vinil direto na rádio. Então, assim, teve essa influência. E quando eu fui para Aratu, com o Aratu Super Mix, não demorou poucos meses, aí já me botaram como programador da rádio. O Prince, para quem não conhece, né? O Prince é um cantor norte-americano e que tinha uma concorrência com o Michael Jackson, né? Só que o Michael Jackson era estourado. O Prince vinha pelas beiradas, né? Era um talento também, mas ele tinha super talentoso e bacana do Prince é que ele tocava vários instrumentos. Sim. Né? Ele tocava piano, baixo, guitarra. Era como se fosse um Luiz Caldas aqui da Isso. soteropolitano. Né? É verdade, Mas era incrível, Prince era incrível. Morreu também precocemente. Sim, né? Mas era um artista e essa música aí marcou, né? Purple Rain. Marcou, E tinha umas dele dance que se tocava nos anos 70 também interessantes, entendeu? Depois ele foi muito pro pop, foi viajando mais pro pop um pouco mais pesado, mas continuou. Mas sempre que essa coisa dessa questão com o Michael Jackson, é coisa dele mais do que do próprio Michael Jackson. Anos 90 você entrou em outra emissora, se eu não me engano, mais duas, né? Teve Globo FM a Globo tarde, FM, né? quando... E à tarde. Não, à tarde foi depois, primeiro Globo FM. Globo FM, Nailton foi convidado para montar a Globo FM, Nailton me chamou para ser o programador, e nós eu e Nailton montamos a equipe da Globo FM.
E aí fiquei na Globo por um tempo, saí, na Ailton foi para Aratu. Era o Dancing Hits. Dancing Hits Globo FM. Aí fui para Aratu, na Ailton foi para Aratu, me chamou para ir para lá, eu saí da Globo, voltei, depois retornei para a Globo e fiquei 9 anos com Dancing Hits na Globo FM também. Aí depois fui para a Tarde FM fazer o programa na pista, também fui programador da Tarde FM de 2012 a 2015, quando eu saí da emissora. Você é o DJ que mais tocou, DJ de rádio, né? Podemos falar assim. É como levar boate para... Foram quantos? o rádio. 5 programas? Ou teve mais um? Não, deixa eu ver, Aberto para Balanço, Itapuã Mix, Aratu Super Mix. Passei pela Bandeirantes, também um período curto, e fiz o 99 by Night. Ah, então foram Também 6 programas. ainda teve Bandeirantes que esqueci de falar. É porque foi um período Eu lembro. curto. Aí teve. Aí depois foi aí que eu voltei para o retorno de novo para a Globo, porque da Aratu eu vim para Band? Bandeirantes. Vocês tiveram o DJ Wilson também, Band. Com Verena, né? Que era coordenadora. E aí, e tinha um programa de R&B também, de música soul, né? Na sexta-feira e no sábado tinha o 99 by Night. Aí depois eu fui para a Globo FM, da Globo FM à Tarde FM. Assim, FM. voltando aos nomes, Aberto para Dancing Balanço. Hits, Aberto para Balanço, Itapuã Mix, Super Mix, 99 by Night, Dancing Hits e Na Pista. E na pista. 6. Isso. Bacana. E nenhum eu dei os nomes. É? Nenhum. Eles que deram. Na época, quem eram os DJs que tinham uma certa concorrência com você? Rapaz, eu nunca vi nada como concorrência, para ser sincero. Eu Sim. fazia minha coisa ali por amar aquilo, por gostar, mas já tinha, antes de eu entrar na Close Up, já tinha Marcos, que era um cara muito bom, já tocava legal lá. Teve um DJ que veio do Rio de Janeiro para inaugurar a Boate Regines, Beto, já não está mais entre a gente, e também era um excelente DJ. Mas depois tem Nenga, DJ Nenga também, que é um cara que sempre teve na noite e continua. Nenga era mais noite mesmo, né? Sempre noite. DJ de pista, não de rádio, não de rádio. De rádio, o que ocorreu em rádio, na realidade, primeiro foram os programas de fora que apareceram. Tipo Julinho Mazei na Transamérica com The Big Apple Show. Isso foi em 1980. Né? Teve na Transamérica também o Dance Night, com Giancarlo Setti. Também era um programa máximo. Nessa época eu estava na Brasil vai entender um pouquinho. Nessa época eu estava fazendo na Piatã, né? E o Dance Night só foi aqui até um período. Aí depois, já na década, acho que de 90, que o final aí eu não tenho precisão, 80, que era 80, com Magno. 80 teve Magno aqui na Transamérica. Dancing Hits, que ele fazia na Transamérica. Mas não foi em 80, na década de 80, mas foi nos anos em 80, 1980 mesmo. Foi em não. 86. Magno está comigo na Rádio 54, mas 86, vou até confirmar isso com ele. E ele tocava na Bola Mu, também foi DJ da Bola Mu. Teve outros DJs, você como um DJ lá da Holmes também. Isso, né? Também. Então 86. teve uma galera que... E outros assim que foram mais para... Não foram para rádio, nem para boates, mas tocaram muitas festas aí, fizeram nome. Então tem o DJ Santos mesmo, que é um cara super fera aí, que está sempre ativo, tanto nas redes sociais. Vai estar com a gente aqui, breve. DJ Santos, grande figura. Rapaz, o cara que veste a camisa da música, da cena da música eletrônica em Salvador, na Bahia. Não só, né? Ele leva para fora isso. E é um cara bastante interativo que faz podcast, faz... Tudo. Né? Tudo. Diversos tipos de festas. É um certo comunicador também, se comunica nas redes sociais. É muito bacana ele. Vai ficar assim, me perdoe todos, são muitos colegas, muitos amigos, e vou esquecer o nome de muita gente aqui, mas tem muitas pessoas talentosas, muitas. Você falou da sua rádio, Rádio 54, Rádio 54 né? é a rádio pela internet. É homenagem ao Estúdio 54? Porque coincidentemente quando eu falo a rádio, desculpa, só para completar, é uma web rádio, né? Eu tenho também uma web, a gente tem a Conexão Dance Web Rádio também, e que a gente sempre está divulgando aí nas redes sociais. Fala um pouquinho da sua web rádio. Isso, Wilson. Então quando eu saí da Tarde FM, eu fiquei sem rumo, falei, vou para onde agora? Fiquei assim, meio sem saber, e aí um amigo lá de Aracaju, que é locutor, Evaldo Costa, muito conhecido lá, me ligou porque ele sentiu falta de 2 semanas que ele sintonizava à tarde e não via o programa. Aí me ligou, procurou meu telefone, me ligou, a gente tinha muitos anos que não se falava. Por que não está tendo programa? Eu falei, sai da rádio e tal.
Ele falou, rapaz, por que você não faz uma rádio pela internet? Eu falei, pô, faz pela internet, eu não sabia nada. Aí fui pesquisar. Aí dei sorte com tudo para fazer a Rádio 54. Eu dei sorte em encontrar o melhor streaming, consegui o melhor streaming. Eu falei, louco, aí ele me disse, aí ele me deu esse aval, falou que você precisar de mim, conte comigo. Então até hoje Evaldo faz locução para a Rádio 54, o Williams Bastos, lá que é da Jovem Pan, lá de Aracaju. Tem uma turma, Silvio Vasconcelos. Williams Bastos? Oh, tá vendo? A gente fala de Williams Bastos, desculpe. William Fonseca. Fonseca, é que eu já vi o nome dele William Fonseca, desculpa. no site de vocês. Então tem DJ Magno lá, na Rádio 54, às sexta-feira, fazendo o Soulful House, né? O Dancing Hits, que é o nome... Na realidade, o Dancing Hits, antes de ser o Dancing Hits do Globo FM, o nome do Dancing Hits era no programa de Magno. E quando até Magno, na época, falou, copiaram o nome. E eu não sabia, não fui eu que dei o nome. Cheguei lá na Globo, já estava com o nome Dancing Hits. Já tinham dado, falei, bom, ok. E a programação toca o quê, assim? Fala um pouquinho dos a estilos programação musicais. É o que hoje o mercado fala de adulto. Eu tô falando sobre a web rádio, que eu acho que virou uma tendência. Muitos DJs, eles acabam fazendo uma web rádio, né? Criando uma web rádio. Porque essa questão hoje do digital, né? Tá invadindo tudo. Não só da música eletrônica, mas outros estilos também, mas DJs em si, eles estão montando, né? Montando, né? Então, fala um pouquinho, a minha já foi fazer agora, dia 27, 9 anos. Então, assim, a rádio, como você perguntou, o estilo é uma rádio adulto contemporânea. Eu fui para esse segmento, que é um segmento que eu já fazia a Globo FM, a Tarde FM, só que ela é 100% internacional. Né? Eu optei no início não, no início era nacional e internacional. Daí eu optei de falar, eu tenho que ter um segmento. E a partir que eu segmentei a rádio só para internacionais, o número de acessos cresceu bastante. Né? Faz o comercial. Rádio 54. Rádio54.com o site. .com. Então tem o DJ Ben Libren, que é um DJ holandês super famoso no mundo inteiro, que faz um programa lá e que me deu essa honra de fazer, já está fazendo na Rádio 54 há 6 anos o programa. É um DJ super importante. Essa é uma honra, porque ele só faz para uma rádio lá na Holanda. Fora isso, só na Rádio 54. E acabou um outro DJ lá de São Paulo, que me procurou por e-mail por causa do Ben Libren, que ele pesquisava Ben Libren, sempre era fã do Ben Libren. Esse que sim, eu digo que é o mago das mixagens. Tem vários remixes, né? Ave Maria, não, e fiz 7 mixados do cara, é um negócio incrível. fantástico. Ele é fantástico, ele tem um acervo maravilhoso. Produz remixes, várias coisas, tem vários discos de ouro, e todo ano ele lança disco, todos os anos ele lança disco. Inclusive vai lançar agora uns remixes de flashback dos anos 70 e 80, em vinil colorido, até bonitão pra caramba. Além dele, quem que você gosta, assim, mundialmente? Rapaz, dessa cena... Ele é holandês? Ele é holandês, o Ben Libren é holandês. Mas assim, a linha do Ben é mais flashback mesmo. Ele vai pra pista pra tocar flashback 70 e 80 e 90. Né? É a praia dele, é o que ele gosta, e o público dele também. Mas assim, do mundo eletrônico hoje em dia, realmente eu não acompanho, para ser sincero, como DJ, deveria até acompanhar. Mas com a demanda das coisas da rádio, de fazer a programação diária, porque eu faço a programação 24 horas da rádio. Né? Tem as redes sociais, eu como artista plástico, sou eu mesmo que desenvolvo todas as peças das redes sociais, os layouts, tudo isso. Então é uma demanda de trabalho muito grande para fazer, e acabo eu não tendo tempo para fazer outras pesquisas, e enfim. Mas, por exemplo, o trabalho do Alok eu gosto. Né? Memê, que ainda continua nativa, para mim é um dos feras do House Music, né? O Marcelo Mansur, né? Que é conhecido como Memê, do Rio de Janeiro. Produtor. E temos aqui em Salvador, que fez o curso comigo, que é Ed Valdez, que é um fera na mixagem. Ele vai ter que estar aqui breve. Ele é fantástico, ele é um profissional assim, acima da média, na minha opinião, era para estar tocando esse mundo inteiro. Ele trabalhou com o Mansur, né? Trabalhou com o Memê um bom tempo, anos. muitos anos, pegou essa canja de estúdio, mas Edivaldo é um super talentoso, que ele tira, como é que chama? A leite de pedra, né, como eu falo, assim, ele faz coisas assim, que com pouco equipamento na época, de computador que eu falo, de software, ele fazia e faz coisas fantásticas, né? Então, uma peça, uma prata da casa, como eu chamo, que é excepcional. Você, Wilson, você tem um acervo fantástico, né? Eu acredito que você guardou muita coisa, megamixes, são montagens especiais. Outro dia que você estava
disponibilizando aí por um certo valor, Foi tá os um acervo especiais, seu, os foi. especiais. Fala um pouquinho desse acervo seu. São as especiais que é o que fazia Tudo era sucesso nas rádios. gravado em deck Em de fita, rolo, cassete em fita, e cassete rolo. em rolo, e você colocou para o digital. Depois eu passei para MP3, né? Converti ele, masterizei para poder tirar o chiado da fita, dos estalos da música e tal. Dei uma masterizada desse acervo depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo. Então, mas eu tenho muita coisa ainda, tanto em fita de rolo e em cassete, que eu não fiz. Essas que você citou, das nacionais, que tocavam na Itapuã, por exemplo, como a de Lobão, Decadência Veca Elegância, Ursinho Blá Blá, que eu fiz também uma versão edit. Enfim, tem muita Aham. coisa, tá tudo guardado lá. Até Muito Forró bom. Medley eu tenho lá. Eu lembro. Genival Lacerda Medley. Genival Lacerda. Ó, a Eu época fiz de um São medley bem João, bacana, gente. ficou muito interessante o Tinha um trabalho. medley bacana. Não É queria isso que eu ouvir de digo, novo. não é a questão, é isso que eu digo, que a questão da técnica de mixar não faz o DJ ser bitolado, eu só vou tocar o que é dance ali, não. Mixagem vai para todas as vertentes. Você pode fazer eu mixava na boate, na época que na madrugada a gente virava para carnaval, eu mixava carnaval, colando uma música na outra, entendeu? Até samba dava para mixar. Então é isso que é a questão do ouvido, você pegar a batida, pegar o tom da música, a nota. Então às vezes tem DJ que tem dificuldade, fala, não tem como, tem que mixar só dance, não, e não é isso. Eu queria mostrar aquele disco de novo, o Super Mix, que você ia lançar o disco de vinil, só para mostrar um pouquinho do playlist, né, da programação das Tá. músicas que estão dentro do disco. Se eu não me engano, tinha Midnight Star, tinha Mas Carrie Lucas. tinha Carrie Lucas, sim, que também foi um mais? sucesso. Você tinha o lado A, que era uma Million versão mais Star. curta desse mega mix, Isso. e tinha um lado B que era mais longo, que você teve que fazer essa versão mais longa, né? Porque a versão rádio era a intenção de tocar. Tanto que aqui em Salvador, apesar de eu estar na Aratu, essa montagem tocou na Rádio Cidade e tocou também na Bandeirantes FM, porque eu e Carlos Júnior saímos como se fosse um artista divulgando nosso trabalho nas outras emissoras. E por eles gostarem de mim e tal, eles botavam na programação e rodou bem, tocou bastante. Um dia mesmo eu estava ouvindo a Rádio Cidade, no carro me surpreendeu que entrou a montagem, né, o Megamix, a versão rádio, versão de 6 minutos. Então isso era bacana, era uma coisa meio aberta assim, não tinha aquela coisa fechada, fulano é da rádio tal, não vai tocar aqui não. Não tinha essas coisas. Entende? Engraçado que eu, adolescente, meus colegas também, a gente, o ditado popular, né, que se usa também no futebol, fominha. Sim. Eu era tão fominha de fazer tocar. as gravações, né, dos programas de rádio, que tocavam os sets e tal, e também das festas. E assim, para o pessoal entender, naquela época, 70, 80, era muito valorizado, né? A discoteca, o chamado discoteca. Às vezes, festas também que eram realizadas nos próprios prédios, né? Também, Condomínios e tal. Como era naquela época? Você era muito assediado, assim, pô, DJ Wilson vai tocar aqui hoje? Como é que era isso? Não, acontecia algumas coisas de alguma festa particular, assim, de como você falou, ou num playground, ou num clube, num aniversário, tal. Tinha gente que tentava penetrar para poder ver tocando. Mas eu não fiz muitas festas fora por conta da demanda da rádio e das minhas atividades como designer, né, que eu te falei, para a agência de publicidade que eu trabalhava, então durante o dia me ocupava. Isso depois de formado, né? Aham. Antes disso, na realidade. Eu, com 17 anos, já fazia estágio em agência de propaganda também. Arranjava tempo para isso. Então, assim, mas o tocar tinha essa questão, sim, das pessoas terem a curiosidade de ver. Mas o pessoal tinha a close-up. E aí me via eu tocar ao vivo lá na close-up. Então, todas aquelas mixagens eram feitas na hora. Era sábado e domingo também? Não, eu toquei na close-up a semana inteira. Quando eu comecei, eu tocava a semana inteira. Era À um noite, residente todo que residente ficava à noite. porque tinha destaque mais final de semana. A vantagem que dava, porque é para associar a época de sair de escola para ir para a faculdade e ainda trabalhar e perder noite, é que durante a semana, tipo meia-noite e pouco, encerrava a boate, ninguém ficava até tarde. Agora, sexta e sábado e até de manhã, às vezes. A maioria das vezes, entende? Por direitos autorais, né? Por causa de direitos autorais, a gente não toca música aqui no nosso programa, né? No nosso podcast. Sim. Mas fala pra gente alguns nomes, assim, de música, se eu não me engano, Diana Ross,
né, que marcaram naquela época a discoteca até anos 80, finalzinho de anos 80. O que destacou mais? Olha, teve fases, né, de destaque, óbvio. Para mim tem coisas assim super significantes. Uma das músicas que eu mais gosto é da Lolita Holloway, Runaway, uma das músicas que eu Muito mais bom, gosto. Acho muito a bom. plástica dela linda. Né? Mas assim, tipo, a música dos Bee Gees, do Zimbal de Sábado à Noite, é inegável, né? Aí o Survive, que é um hino da disco music, como Boys Town Gang, Can't Take Mais of You, né? Que também as pessoas confundem, muitas pessoas pensam que Can't Take Mais of You determina o público como música dos anos 70. Ela originalmente é dos anos 60, que não era dance, mas a versão dance é do Boys Town Gang, mas ela foi lançada pelo Boys Town Gang em 83 e não nos anos 70. Só que depois o tempo foi passando, ela foi se juntando com as músicas dos anos 70, o público acha que ela é dos anos 70, ela é dos anos 80. Eu ouvi uma música do Bee Gees essa semana e no YouTube. Aí eu vi lá, Henrique Jordan, remix Henrique Jordan. Cara, ele fez um remix da música não Bee vi, Gees. vou procurar. Depois eu mando pra você, uma Massa. coisa de louco. Porque ele tem o estúdio dele. ele foi pra Miami e Isso, tal, ele fez isso. vários, né, compilações lá com a Isso. gravadora, com selo, Isso, né, internacional. exatamente, verdade. E ele também fez alguns mega mixes. Henrique fez programa junto até com o Magno com o na Magno, Cidade. na Transamérica. Eu esqueci do na nome Transamérica. eu vou esquecer o nome de algumas pessoas. É verdade, bem lembrado. Ele tinha um equipamento assim fantástico, né? A gente falou com outros programas aqui com Aqui Lúcio quando ele morou aqui em Salvador, ele tinha uma boate em casa, né? Uma boate em casa, eu estive lá também. Com bastante equipamentos assim de ponta. Né? Sim, sim. E quando ele foi para lá, tem as coisas também hoje de tecnologia, moderna, software, tudo isso, né? Dentro da... Tem um tempão que eu não falo com ele, já, sei lá, uns 10 anos. Ah, ele mora há muito tempo lá. Né? Uns 10 anos que eu falei com ele. Ele até mandou um disco para mim, que eu tava querendo, que o meu perdeu um vinil no BB and Band. Ele me mandou, eu peguei na mão de um amigo dele aqui em Salvador. Wilson, a gente está numa época que a gente tem rede social, que o DJ também se transformou em artista, né? Sim. Leva muito público, né? A gente vai ter esse final de semana, nessa sexta e sábado, só track boa do Vintage Culture lá em São Paulo, Sim. que milhares de pessoas vão estar, né, curtindo essa festa, né? E tem também a parte da cenografia, da qualidade de som, iluminação, projeção 3D, tanta coisa hoje. É um show, né, cara? Fala pra show. gente o que é, essa diferença, o que foi década de 80 e esse movimento de DJs está tendo no mundo inteiro e também a qualidade dos eventos que estão sendo feitos, né, hoje em dia. Sim, sim. Como eu tô te falando, é um show, é como se fosse um show de uma banda. Tanto que o público não vai para dançar numa apresentação do DJ, o público fica assistindo o DJ tocar. É uma atmosfera tremenda, né? Uma energia. Tem fogos explodindo, tudo Iluminação uma estrutura, é um negócio projeção assim. 3D. Tudo. Eu acho fantástico, entende? Muito bom e tem muita coisa de qualidade. Tem uma época do eletrônico que ficou chato, desculpa eu falar, mas tem uma época meio chata da música eletrônica que já está com BPM muito alto, 140 BPM, um negócio bem techno, né? Que andou chamando de techno na época e tal. O Lúcio estava falando sobre isso, né? Que eu achava que fosse só até 170 com Drum Bass, 180. Aí é a Drum Bass, E ele falou que passa de 200 em estilos aí, que passa de 200. Eu falei, que exagero. Agora o Drum Bass, mesmo com apesar de ter aquela batida quebrada, que você vai pro software de contar BPM, na realidade ela tem 89 e 90 BPM. 4x4. Como ela não é 4x4, aí se você for contar de outra forma, ela vai dar 170. A gente tem um objetivo também aqui no nosso podcast, na coluna eletrônica Conexão Dance, da gente incentivar a cena eletrônica, dar uma força para os DJs, dar um destaque maior. Inclusive, esse final de semana, esse sábado, vai estar acontecendo lá em Vilas do Atlântico, estou falando de Salvador, numa casa noturna chamada Vila B, uma festa, um evento direcionado à música techno, né? Isso. A música eletrônica especificamente para o techno, que surgiu em Detroit e tal. E vai estar lá DJ Santos, né, que é um DJ bastante
E também que foi muito experiente forte no na época do nosso... técnico, foi muito forte É, o Santos, quando o começou. Vilena, que é o dono da casa lá. Então, você que assistiu o nosso podcast também e gosta da música eletrônica ou quer passar a gostar, que Tem é uma essa a oportunidade, né? intenção, o objetivo da gente também, dá um pulinho lá. Vila B, em Vilas do Atlântico, vários DJs e o proprietário da casa promete que vai das 10 da noite até as 8 da manhã. Boa, que bom. Que bom, tem que ir. Dá uma mensagem, Wilson, para as pessoas que curtiram a sua época e que curtem hoje também através da sua web rádio, né, do seu trabalho, e que estão curtindo os DJs da nova geração também. O que é que está acontecendo aí? Dá essa mensagem aí para esse DJ também que está querendo começar no mercado hoje. Bom, hoje tem vários cursos para DJs que eu soube, não sei se aqui em Salvador está tendo, mas fora tem em São Paulo, até curso online. Eu estou vendo muito Né? online. Até de produção de remix, tudo isso está tendo, né? Muitas coisas. Rapaz, assim, as pessoas gostam, eu acho que tem que encarar, principalmente a pesquisa, né? Porque ocorre algumas coisas que eu já vi no passado, na década de 90 principalmente, das pessoas se entusiasmarem com a novidade passando do house para o techno, tudo isso, para produção, mas esquece de pesquisar o passado. Não dos DJs só, dos DJs passados, mas da música, de onde veio a origem da disco music para vir o house, para vir todas as outras tendências, uma puxando a outra, entende? Então, assim, o conselho que eu dou é isso, pesquisa. Ouve bastante coisa para poder ver o que é que se identifica, ou fazer daquele do passado uma coisa moderna, que é o que tem acontecido. Muitas produções hoje de remix de músicas dos anos 70 e 80 em house music, ou techno que seja, com qualidade. Algumas outras coisas não, que eu já vi umas coisas assim completamente fora de nota e tá tocando aí demais, mas o tom tá completamente fora do tom da música. Você tem os timbres, né, os samplers que estão inseridos, às vezes, de músicas mais antigas, da década de 70 e 80, que alguns DJs pesquisam e colocam nas produções atuais, Sim. que as pessoas às vezes nem sabem. Não sabem, Não Exatamente, sabem. E aí sim fica bem bacana esses timbres, tem que são oitentistas, timbres marcantes, setentistas, né? Eu já vi coisas curiosas, ouvi coisas curiosas, tipo assim, uma pessoa ouviu uma música disco dos anos 70 e falou, essa música é nova? Se identificou com a música, gostou da música, falou, não, essa é de 1978, tipo isso. Entende? Então, a disco music, ela não se perdeu no tempo, né? A gente vai falar de, sei lá, Are You Survive, o próprio Bee Gees de 77 para cá, quantos anos? 40, sei lá, 45? Hoje a gente fala em música eletrônica que tem várias vertentes, né? Na época era o quê? Era dance music, disco music, tudo veio funk, disso, né? do funk. E o funk também, que não é o Tinha funk. outros estilos que... É porque esse funk carioca, por exemplo, que é produzido lá no Rio de Janeiro, é um funk sim, mas é uma outra vertente completamente diferente do funk americano, né? Da tradição do funk americano que vem de qualquer sorte do soul, da soul music. Soul music, da black Né? music. Do jazz também, tem influência do jazz também, né? Então, aí veio o funk, como o Coen The Gang mesmo, é um grupo que veio da base do funk. Tanto que tem a mudança da disco music de ritmo, quando virou dos anos 80, os BPM foram baixando por causa dessa linha de funk. Cheryl Lynn Got to Be Real é mais funkeada do que disco music, literalmente. A batida dela não pelo andamento dela, que ela tem o quê? 114 BPM aproximadamente, mas a cadência dela é mais funkeada. Você pode pegar uma música house de 114 BPM e vai dar a impressão que a música é muito mais rápida do que Got to Be Real, como eu estou te falando, da Cheryl Lynn. Então, aí começaram a entrar a mudança. É como um professor meu da faculdade de artes, ele falou, as pessoas rotulam muito 60 para 70, 70 para 80, mas tanto na moda como na arte, música, que for, ela se funde. O tipo 70 de 75 a 85. 85 a 95. E eu parei para observar, ele tinha razão. Justamente quando chegou de 75 para 85, vieram essa mudança. A disco music veio com os BPM subindo, daí a pouco começou a descer de novo até 85. De 85 começou a crescer, aí começou a vir o freestyle, o house, e já foi subindo de novo, daí já foi pro techno, esse de house, e por aí vai. E realmente tem essa... Hoje os DJs de música, entre as chamadas de eletrônica, que eu não considero bem assim,
o BPM é mais baixo. Dito os remixes de Alok, por exemplo. Então o BPM desceu muito. Os houses estão mais tranquilos agora, entende? Mais produzidos e tal. Eu gosto, pelo menos é uma linha que eu gosto mais. Gente, a gente está recebendo aqui o DJ Wilson, que a gente quer também que ele volte outras vezes para a gente bater um papo, Obrigado. de repente com uma dupla, né? A gente trazer mais pessoas para a gente fazer uma reunião em podcast aqui, bacana. E foi um prazer conversar com você, Wilson. O prazer foi meu, Estava obrigado ansioso por essa oportunidade. para te receber. Seria o primeiro podcast, ele não pôde. Teve uma reunião lá, eu falei, não, vai ser o segundo ou terceiro, a gente vai fazer esse podcast bacana. Mas estamos aqui. Obrigado por você ter convidado. Sempre foi gentil, uma pessoa também aberta. Já me levou para o programa de rádio que você tinha. Isso, na época da Itaparica FM, né? Participei lá com você algumas vezes. E era Conexão Dance. Conexão Dance, exatamente, programa Conexão Dance. É isso, velho. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Continue e vamos em frente. O que precisar de mim, é só chamar. Viva a cena eletrônica, viva a dance music. Como um todo, verdade. Bem, a gente agradece a DJ Wilson e a gente volta com o próximo podcast com um convidado mais do que especial também. Aguardem que a gente vai trazer sempre surpresas para vocês, tá certo? Até o próximo podcast Conexão Dance. Conexão Dance.